Olá pessoal, vamos falar sobre inovação? Então, vem comigo. Pessoal, antes de nós entrarmos no assunto, eu queria pedir a vocês para que não esqueçam de registrar a sua opinião e a sua participação no final desse vídeo, ok? Tem um link no final e eu queria que você colocasse a sua avaliação, certo? Então tá, vamos começar. Eu terminei de ler esse livro aqui, chama-se Inovação, desse autor chamado Antônio Carlos Teixeira da Silva. Esse livro é um livro muito interessante, ele aborda a inovação trafegando sobre outras dimensões, né? Ele fala sobre a inovação, na verdade, ela passa por 3 dimensões. A primeira, que é a criação, também chamada de criatividade. A segunda é a invenção e a terceira, a inovação. Não é? Então, você tem a ideia, a primeira dimensão, que é a criação, né? Dimensão número 1, passa para a dimensão 2, na medida que você pega a ideia e transforma em prática ou materializa essa ideia. E a terceira é a inovação, que ela pode seguir para a inovação ou não. Por quê? Porque se ela não for algo de valor agregado, se ela não for algo que vai trazer resultados, provavelmente ela para na invenção. Não é? Ela não vai servir para ninguém praticamente, ou para pouca gente, ou não vai trazer resultado. Então não chega à terceira fase destas dimensões que nós estamos falando, tá certo? Bem, considerando esse aspecto, né, das 3 dimensões, então vamos ver exemplo aí de produtos que chegaram até a invenção e não se transformaram num produto inovador. Então, por exemplo, este caso que vai aparecer aí na tela. Vocês têm aí um cinto feminino que foi criado por uma pessoa que materializou isso como uma invenção. Então, transformou esse cinto num produto e ofereceu no mercado. O que aconteceu? Não pegou. Ninguém quis comprar. Obviamente, nenhuma mulher vai querer comprar um cinto em que o próprio cinto, o próprio produto, identifique o diâmetro da sua cintura. Não é? Então, é uma ideia que pode ser muito criativa, mas ela não é inovadora, porque ninguém vai querer utilizar esse produto. Esse produto não pegou, não conseguiu pegar. Existem uma série de outras invenções, né, ou criações e invenções, que já vão direto para a inovação, porque são produtos que resistiram ao tempo. Né? São produtos que resistiram ao tempo. Por exemplo, quem não conhece isso aqui, né? O clips. O clips, para vocês terem uma ideia, foi inventado em 1890, mais ou menos, 1994. A pessoa que inventou esse clips, a ideia foi fazer um produto que juntasse papéis, que organizasse papéis, né? Que prendesse papéis. Né? E o design dele, né? O desenho, se vocês olharem aí na foto, vocês vão ver que o desenho é praticamente o mesmo. Ele não teve evolução praticamente nenhuma, porque ele já nasceu pronto. Ele já nasceu como um produto inovador. Não é? Eles fizeram algumas mudanças não é bem um caso, mas colocaram, adicionaram algumas coisas, como fazer clips colorido, ou o clips de metal ou de plástico, mas o design e o princípio, a função pelo qual ele foi criado, não mudou nesses 100 anos, né, ou mais. Ok? Então, esse é um exemplo muito interessante, inovador. Né? Nasceu inovador. Outro exemplo muito curioso, interessante também, é o exemplo do limpador de para-brisas, que os automóveis e os veículos, de um modo geral, usam. Né? O limpador de para-brisa foi um produto criado em 1903. A pessoa que criou esse produto criou em função de uma necessidade, porque essa necessidade acontecia numa cidade americana, uma cidade com muito frio, né, muita neve, e os bondes ficavam com os seus para-brisas totalmente tomados de neve, tinha que parar toda hora para limpar. E essa pessoa muito criativa falou, eu vou bolar alguma coisa que ajude. E aí bolou uma haste com a borracha na ponta. Este foi o princípio do limpador de para-brisa, né? E esse princípio perdura até hoje.
Se você pegar os carros mais modernos, eles usam uma haste com uma borracha na ponta, que é o princípio do limpador de para-brisas, né? Dentro daquele movimento que faz. É uma coisa muito interessante como alguns produtos já nascem com o seu princípio constituído, não é? Existe um filme que eu quero recomendar a vocês, chama-se Jogada de Gênio. Esse filme está no Netflix, assistam. É um filme que traz uma história verídica, uma história real, de um inventor que criou o temporizador do para-brisa. E isso deu um problema jurídico muito grande depois, né? Foi para os tribunais, porque as montadoras começaram a utilizar sem pagar o royalty da ideia. Enfim, e ele terminou ganhando a causa, mas o filme conta a história direitinho como foi. Então mostra o que é uma ideia inovadora quando ela já nasce inovadora, né? Esse é um bom exemplo. Outro exemplo de ideia que perdura ao longo do tempo, uma ideia que perdura ao longo de séculos, né? É a ideia do motor a combustão interna, o princípio do motor a combustão interna, né? Que foi desenvolvido por um alemão chamado Nikolaus Otto em 1876. Em 1876, esse alemão desenvolveu esse princípio que hoje é conhecido na física como o princípio Otto. E esse princípio é o mesmo, tanto de um motor de um Ford modelo T, como de um motor de um Fórmula 1. O princípio é o mesmo. Os motores, evidentemente, são tecnologicamente diferentes, mas o princípio, chamado princípio Otto, é exatamente o mesmo, né? Então isso mostra algumas ideias que resistem ao tempo por serem ideias muito inovadoras, né? Agora existem outras que são extremamente curiosas, né? Muito curiosas. Essa, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver isso no metrô em Tóquio, onde as pessoas alugam esse equipamento para poder dormir no metrô. A gente acha isso uma coisa estranha, né? Aqui no Brasil, mas lá é muito comum. Então você aluga isso numa estação e entrega na outra, né? E paga lá um aluguel pequeno, inclusive. E o que está escrito ali é o seguinte: o nome da estação está embaixo e em cima está escrito: olha, quando for chegando perto da estação, vocês me acordem. E as pessoas estão acostumadas a isso e acham isso muito natural, né? Para aproveitar longas distâncias de metrô para você poder dormir, não é? E evidentemente no Japão isso dá certo, não sei se daria certo no Brasil, mas está aí uma ideia que ela nasceu como uma ideia criativa, foi materializado, né? E aí o produto é esse que vocês estão vendo, e foi uma ideia inovadora. Por quê? Até hoje todo mundo usa e todo mundo aluga isso e acha muito bacana, legal, entendeu? Interessante, né? No entanto, tem ideias que nascem, elas são materializadas, mas não viram inovações. Por exemplo, esse caso aí do óculos especializado em dirigir as gotas do seu colírio dentro do olho. Nunca vi isso sendo vendido em lugar nenhum e eu não acredito que isso não se tornou uma ideia inovadora. Ficou no campo da invenção apenas, tá certo? Bom, e quando a gente fala em inovação, é importante a gente frisar bem o conceito, né? O conceito de inovação dá para dividir essa palavra em três partes, né? O I de ideias, o nova de novas ideias e o são de em ação. Então a inovação são ideias novas, né? Ideias criativas em ação. Em ação significa traz valor, agrega valor, traz resultados, ok? Muito bem. E existe um conceito muito clássico de inovação que diz que a inovação é uma ideia que gera valor. Esse conceito está traduzido em quase todos os idiomas, né? É o conceito mais tradicional, ligando a ideia à geração de valor, tá certo? Eu tomei a liberdade de mostrar agora esse conceito foi eu que criei, que eu entendi a inovação como uma criatividade sustentável. Por quê? Porque se ela é sustentável, significa que ela está gerando algum tipo de valor para alguém, não é? Ela vale a pena. Então, se é uma criatividade que vale a pena, na verdade é o conceito de inovação, tá certo? Existem alguns tipos de inovação, o de processos, o organizacional, inovação de produto, inovação em marketing, existem vários tipos de inovação, né? Eu vou dar um exemplo de inovação de processo, não é?
Vamos pegar um caso que todo mundo conhece, geração de energia, por exemplo, né? Hoje a gente vê o mundo inteiro gerando energia através de vários processos diferentes, ou de hidroelétrica, ou energia eólica, ou energia a partir de combustíveis fósseis, né? De queima de carvão, por exemplo, ou energia solar, ou energia nuclear. Agora existe inclusive o Brasil é pioneiro na América Latina toda, que é a energia das marés. Existe um exemplo interessante no Nordeste, que é a chamada usina de ondas. Essa usina é muito bacana, tem um filme sobre ela, é um filme bem curtinho, deve ter 1 minuto mais ou menos, 1 minuto e pouco, e eu queria que você assistisse, faça uma avaliação para você ver que ideia interessante e inovadora. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP com financiamento da Tractebel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. A usina de ondas do Pecém nasce com a missão de superar o grande desafio de empresas e institutos de pesquisa do mundo inteiro que hoje buscam converter a energia das ondas em energia elétrica, reduzir custos e garantir a competitividade comercial desta nova fonte renovável e não poluente que tem como reservatório o próprio mar. E aí, assistiu, gostou? Bacana a ideia, né? Muito interessante. E essa ideia tem futuro, tenho absoluta certeza. Essa ideia é uma inovação sustentável, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Existem outras ideias que são resultantes de falhas, isso é outra curiosidade. Ou seja, uma ideia inovadora que nasceu de uma falha, né? Quer dizer, ninguém teve a ideia, ela praticamente apareceu em função do erro, né? É um caso, por exemplo, de um engenheiro da 3M, aquela empresa global que todo mundo conhece. Ele era um engenheiro de pesquisa, o nome dele é Art Fly. E em 1977, esse cara estava trabalhando em cima de um produto lá, desenvolvendo um produto na área de cola, e que deu errado, não colava, né? Não tinha aderência como eles queriam. Então foi abandonado aquele projeto. E na vida particular dele, o Art Fly, ele era pastor de igreja, ele usava muito a Bíblia, e ele gostava de botar papel dentro das páginas para marcar as páginas, né? Para fazer as suas pregações. E era comum ele abrir a Bíblia e os papéis caíam e desmarcava as páginas. E aí ele teve a ideia de pegar aquela cola que não funcionou, que estavam descartadas, e passar nos papéis para os papéis colarem nas páginas, e depois ele descolava de novo com facilidade. Pois bem, o que nasceu dessa ideia, desse erro nesta cola? Nasceu um produto mundialmente conhecido chamado post-it. O post-it é um bloquinho de papel que não cola, né? Basicamente. Enfim, e aí completando
conceitos, né, sobre inovação, existem dois grandes estilos de inovação. Um estilo chama-se evolucionário, que é o estilo da evolução, e o estilo revolucionário, também conhecido como disruptivo, né? A inovação disruptiva é uma inovação que mexe no princípio, ou seja, não é algo que evoluiu, é algo que muda o princípio, parte-se de outro princípio, geralmente trazendo resultados melhores em custo, resultados mais eficazes e de maior aceitação. No caso do evolucionário, do processo evolutivo, um dos mais emblemáticos que conhece é o caso do telefone, né? O telefone ainda é o mesmo produto desde a sua criação lá em 1870 e poucos, lá pelo Graham Bell. Ele criou o telefone, o processo de comunicação de duas ou mais pessoas, e é o mesmo processo até hoje, né? Só mudou a tecnologia, mas o telefone, o princípio do telefone é o mesmo, não é? Hoje a gente usa o relógio até para usar como telefone, não é? Mas o princípio continua o mesmo, porém é um produto que evoluiu muito, então ele é evolucionário. Agora existem produtos revolucionários, por exemplo, que é o que muda o princípio, né? Por exemplo, se nós assistíamos filmes, nós todos assistíamos filmes através de locação de vídeos em locadoras, não é? Onde a gente tinha que ter uma mídia, que era o DVD, e tinha que ter um aparelho em casa para colocar o DVD para poder assistir filme. Aí essa ideia ela foi evoluindo, os DVDs foram ficando cada vez mais precisos, com melhor qualidade, os aparelhos com mais nitidez, precisão. Entretanto, veio uma ideia revolucionária, ou seja, partiu de outro princípio. Não tinha mais mídia, não tinha mais DVD, não tinha aparelho, não tinha nada. Era um aplicativo, né? Todos conhecem aí, por exemplo, a Netflix, em que você não precisa mais nada disso, você usa, ou melhor, você assiste filmes através de outro princípio. Essa é uma ideia revolucionária. E não é só filme, né? Hoje em música, por exemplo, nós ouvimos música hoje por aplicativos, não precisamos de rádio mais, não é o caso do Spotify e outros casos, tá certo? Então, se nós olharmos esse mundo que nós estamos vivendo hoje na área corporativa, as empresas estão muito carentes de inovações, elas precisam que nós todos que trabalhamos nas empresas, que damos a nossa contribuição, elas precisam que a gente pense em inovação, certo? Nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos sair dessa zona de conforto, né? Fazer sempre do mesmo jeito, todo dia. Eu não estou falando para quebrar os padrões, não é isso que eu estou dizendo, né? Os padrões também são evolutivos, né? Nós podemos melhorar os padrões no processo de inovação evolutiva, tá certo? Mas é importante a gente estimular as pessoas para o chamado pensamento divergente, para que as pessoas contestem ideias até para poder tê-las como um processo de evolução também, tá certo? Nós precisamos conviver com isso. Enfim, as empresas, elas não precisam de invenção, elas estão precisando de inovação, aquelas ideias criativas que geram valor, ok? Então, pense no seu trabalho, no seu dia a dia, o que a gente poderia fazer, o que você poderia fazer no processo de inovação a partir das suas ideias criativas, ok? Pense nisso, tá certo? E não esqueça, preencha no final aí o link, vai te levar um formulário para você dar a sua avaliação sobre esse nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. E aguarde que nós estamos preparando outros temas muito interessantes, ok? Até a próxima. Valeu!